Hello, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Dia 60, o último episódio dessa temporada, que vai ser uma entrada para muitas aí. E hoje a gente vai dar uma recapitulada em tudo que nós, vimos nessa temporada, nesses episódios, toda a evolução das plantas que nós tivemos. E hoje eu vou começar com o terror dos terrores das suculentas, as cochonilhas, tá? Não estava na programação, mas logo que eu entrei nesse sulfo, bati o olho nessa perla e vi que ela tava com alguns pontinhos brancos aí, né? E adivinha, cochonilha nela. Porque muitas vezes a gente fala que a gente usa o álcool isopropílico aqui, né? Ó, álcool isopropílico puro 100%. Porém, as pessoas às vezes borrifam ele. As pessoas têm dificuldade em saber como tratar, porque ela mancha a planta. Então tem que ir com cautela aí. Eu vou explicar pra vocês direitinho como que é usado o álcool isopropílico, tá? Em que situação ele é usado? Quando tá infestado de cochonilha? Não é quando tá infestação, aquele monte de teia, aqueles algodãozinhos. Já não vale mais, porque daí ela já tá se proliferando ali mesmo, né? Então, o ponto válido é quando ela está com cochonilhas pontuais. Exemplo aqui, ó, não sei se... Aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui eu já passei álcool, tá vendo que tá até manchadinha ali. E tá com cochonilhas pontuais. Aquelas ali já estão amarelinhas e já morreram, tá? Vendo que são pontuais, né? São cochonilhas separadinhas ali, andando sobre a planta, procurando qual era o melhor espaço para elas formar um ninho. E aí a gente vem com o álcool isopropílico e mata cada uma delas, tá? Eu percebi que está no substrato também. Então já está assim, quase virando uma infestação nessa planta. E hoje eu quero fazer até um paralelo aí de pragas da vida, né? Com pragas nas suculentas. Que muitas das vezes a gente identifica alguma coisa ruim na gente, que seja um pontinho ali, uma cochonilha, um pontinho ruim que a gente tá sentindo dentro da gente e a gente não trata. A gente às vezes até sabe que tem, né? Se incomoda com isso, só que a gente não busca o tratamento, né? E às vezes o tratamento não é um remédio, às vezes o tratamento é espiritual, vem de dentro, né? O tratamento às vezes é você tomar atitude, né? E eu sei que essa planta tá com cochonilha. E se eu não tomasse atitude de pegar o álcool no mesmo momento que eu identifiquei o problema e pontualmente lá ir matando os probleminhas, né? Matando as cochonilhas, ia se tornar uma infestação. Então, eu gostaria muito de fazer esse paralelo para a gente prestar atenção, né? Nas cochonilhas da vida aí, o que nos atrapalha. Vamos tomar ação, atitude para mudanças, né? Mudanças para melhor sempre. E voltando aqui para as suculentas, né? Como o foco da série aqui é produção de suculentas, né? Produtores, o álcool isopropílico numa linha de produção não é nem um pouco viável, nem custo-benefício bom, porque ele é um produto caro e imagina você ficar com centenas de suculentas ali matando uma por uma no álcool. Isso não é viável, tá? E aí a forma melhor é tratar com prevenção das pragas, né? Mas aí isso vai para uma próxima temporada, a gente vai testar alguns produtos para primeiro testar, né? E mostrar para vocês o que realmente funciona, tá bom? Vamos lá então, ó. Eu vi que tem algumas cochonilhas até andando aqui na terra. Então eu vou retirar essa pele do vaso. Ó, eu vou ter que espetalar tudo ela, porque quando tem uma ou duas suculentas, uma ou duas cochonilhas, eu nem tiro da terra, tá? Mas como aqui eu percebi que tem várias, né? Então, como eu ainda não tinha visto um foco mesmo de cochonilha, muitas assim no mesmo lugar, dá pra matar dessa forma, tá? Mas se tivesse focado, eu ia tirar primeiro com um jato de água. Então aqui, ó, primeiro que eu vou fazer. Eu vou caçar as cochonilhas. Ó, tem uma aqui embaixo. Ó. Com o álcool 100% assim, eu só tiro de baixo e do caule, tá? Ó. De baixo ou do caule. Em cima, que tá essas pontinhas aqui, ó, eu vou tirar com um jato de água. Mas antes eu vou tirar toda a terra da raiz. Vou observar bem. Olha a outra aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele mata na hora, fica amarelinho. É importante matar todas. E fazer isso, pessoal, num local separado das outras, tá? E quando você identifica uma planta com cochonilha ou fungo, você tem que tirar do local.
E agora a gente vai, ó, já tirei todas, eu acho que estavam grandes, visíveis. E agora eu vou tirar com jato de água, vocês vão acompanhar lá comigo. E, ó, estou com o meu chuveirinho e bem próximo à planta, ó. O jato é forte, então eu vou bem próximo e eu lavo. Cuidado para não manchar a pruína, tá bom? Ó, aqui tem um jato forte, mas não é assim, Master Blaster, tá? Então não liga a torneira aí no último, senão você pode manchar. Ó, lavo todas as raízes. Manu, não vai encharcar a planta, não. Pode ficar tranquila que vai ficar tudo bem com ela, tá? Ó, lavei tudo. Agora eu vou observar de novo pra ver se não ficou nada. Ó, esses meinhos, a Perle e as outras, as Echeverias em geral, né? Elas têm uma petulinha muito junto da outra. Então eu vim aqui, ó, e em todos os lados eu vou girando aqui pra tirar bem. Ó, verifiquei, gente, não tem mais nada de cochonilha. Eu retirei todo o substrato porque eu observei que tinha cochonilhas no substrato, andando lá por cima, tá? Mas não quer dizer que se tem uma cochonilha, ela já vai estar no substrato, tá? Então, se tiver uma só, não precisa trocar o substrato. É somente tratar pontualmente com o álcool, tá? Olha, não manchou a pruína. Eu lavei, tá tudo certo. Aqui só que eu tinha tirado, né, aquelas cochonilhas que eu lavei, que eu tirei com álcool isopropílico, e está tudo certo. Eu gosto, depois dessa lavagem, ainda, se acaso ficou algum foco aqui no meio, eu gosto de vir na raiz com o álcool. Isso daqui não vai prejudicar a raiz, tá? Eu gosto de pingar o álcool aqui nesses entremeios da raiz aqui, pra, assim, se tiver alguma coisa, matar de vez, tá? Se tiver algum pontinho ali, já mata. Então, agora vou esperar secar um pouquinho e depois eu já posso replantar, tá bom? Não precisa esperar secar de vez. E agora, depois de lavado, pinguei o álcool, a gente vai esperar secar completamente. Pelo menos um dia aí, você espera secar, porque com a planta seca, você consegue identificar certinho se tem mais cochonilha ou não, tá? Então, ó, esse tamanho aqui eu vou deixar aqui no potinho 6. E vou deixar ela reservadinha aqui em algum lugar. Acho que pode ser, vai cair. Vamos pro 11. Aí, ó, deu certinho. Então, vou deixar secar aí por pelo menos um dia. E depois, se não tiver mais nada, a gente replanta no substrato limpo, né? Com todas as misturas lá e bola pra frente. Importante lembrar que esse substrato com praga, né, que saiu, pode ser fungo, pode ser o que for que tiver na sua planta, ele tem que ser descartado imediatamente, tá? Porque aqui pode estar alguma cochoneliazinha andando e ela voa para outro lugar. Então aqui a gente já vai colocar numa sacolinha, amarrar isso e lixo, tá bom? Então, começando aí a recapitulação. Recapitulando. Então, recapitulando, eu vou começar então a relembrar alguns processos. E o primeiro vai ser quando eu recebo uma suculenta na minha casa, seja por viagem, seja de uma amiga, ou você vai replantar alguma coisa, qual que é o processo que tem que ser feito, tá? Essa vai ser uma planta de coleção nossa, então eu vou replantar numa bacia bem bonita e vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Vamos lá, vamos ver se vocês adivinham qual que é. Qual que é? Tchan, 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 tchan. Vamos nervos hoje, tá? Mas essa Echeveria amoema, que eu estou assim completamente apaixonada por ela. A Beatriz não pode escutar, mas eu tô assim deslumbrada com essa planta e eu quero ver ela em bacia. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Não sei se eu gostei muito, não. Nossa! Para com isso, é minha. Tem como não gostar disso, Não gente? tem Olha, como, né? essas gordinhas são as mais sensacioníveis. Então, vamos começar logo com polêmica, tá? Vaso de cerâmica não impermeabilizado. Manu, mas você não vai passar aquele negócio preto, Neutrol, para impermeabilizar? Não, tá? O Neutrol serve para quê? Né? A impermeabilização serve para quê? Para que a água que caia dentro do vaso diminua, né? Assim, não transpareça tanto aqui por fora. A umidade, sabe?
não transpareça para fora do vaso, para que ele não fique feio. Mas eu e Gustavo, rústico que somos, preferimos, né, aqueles vasos quanto mais envelhecido, com aqueles... Tem aqueles limbo, né, Gu? Rústico. Rústico, bruto, sistemático. A gente, quanto mais rústico, a gente mais gosta. Então, a gente não vai impermeabilizar. Mas é muito importante frisar uma consideração aqui. O vaso de cerâmica sem impermeabilização, ele puxa muita água, tá? Muita água mesmo. Então, a rega é mais frequente nesse tipo de situação aqui, tá bom? Para você que cultiva suas coleções na chuva, no tempo, né? Esse vaso sem impermeabilização, assim, excelente. É o nosso preferido, né, Gu? Com esse vaso, o podridão praticamente acaba. Sim, porque ele chupa muita água Se o mesmo. substrato for bem drenável. Isso. Então, vamos começar aqui com uma telinha. Eu vou cortar aqui um pedacinho para tampar o furinho, tá? Por mais que o furinho seja pequeno, eu vou tampar para que o substrato não evacue muito rápido e não fique aquele vaso baixo, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu estou usando, lógico, sempre... vou pegar assim, o substrato Biomix, flores e folhagens, agregado carvão e palha. Manu, mas na coleção sua você não vai usar perlita? Ou não, hoje eu vou usar palha porque eu já tenho ele pronto aqui, tá? E drenagem? Drenagem. Pulo do gato, não precisa de drenagem nesse tipo de situação, tá? Porque o vaso realmente já é um vaso que puxa muita água e ele tem furo. Então, pra gente, pode dispensar a drenagem aí, tá? Então, nós vamos pegar aqui. Aqui eu já mais ou menos coloquei. Eu acho que vou precisar até um pouquinho mais, uma caminha de substrato aqui pra dar altura. Eu vou primeiro aqui observar as raízes. Então eu vou retirar aqui do vaso. Ele eram 2 potions, tá? E ó, tá vendo como ele tava bem drenadinho? Já enraizou bem, né? Já enraizou, mas ele tá soltinho ainda. Nem mexe, amor. Você tenta pôr assim mesmo. Não vou mexer, mas eu só tô observando pra ver se não tem nenhum bichinho andando, nada. E está tudo em ordem com ela, tá? Esses pontinhos brancos aqui, ó, tem muita gente que acha que é cochonilha, mas não é, tá bom? É da compostagem do substrato mesmo. Já posicionei aqui a minha queridíssima. E a gente vai continuar aqui na... Tem que cobrir bem esse torrãozinho aí de baixo, tá? Então, porque senão depois, a hora que você vai regar, a terra vai ficar aparente. Então, ele tem que ficar mais baixo do que o substrato novo. Então, é importante que você deixe a planta no nível do vaso, mas o torrão tem que ficar mais baixo do que o substrato novo, tá? Porque senão, na primeira rega, esse torrão velho aqui já vai aparecer. Daí vai ficar bem feinho. Não pode economizar no substrato, tá? Tem que gastar o substrato. Com as plantas, né? Com as plantas. E aqui não tá acontecendo muito, amor. Ó. Tô brincando. Pessoal, tem um substratinho fora. A Manu é manual. Essa pá aqui serve pra quê, amor? É meu auxiliar. Ó, então aqui, ó, eu não tô pilando, tá? Eu só tô ajeitando aqui por fora. Vou dar uma... Tá, agora eu vou virar pra mim aqui, pra mim poder arrumar essas rosetinhas que estão aqui. Muito cuidado que essa planta tem muita pruína. E ó, vou fazer assim. E sabe o que eu vou fazer agora? Eu já vou colocar um pouquinho até de pedra, eu acho. Ou não. Eu vou vir aqui, ó, por baixo delas e vou só assentar um pouquinho esse substrato para que não esconda as rosetas de novo. Não pincela a planta, tá? Pelo amor de Deus, eu tô tomando muito cuidado aqui. Não sei se vai pegar na câmera, mas não pincela elas. É só pincelar para arrumar o substrato. Então, ó, dá uma batidinha aqui, ó. Não vai bater muito forte, não vai quebrar o vaso. Só uma batidinha aqui, ó, pra tirar o ar dos vãos aí.
E, gente, é bem delicado. Quando vem essas coisas muito grosseiras aqui, ó, às vezes eu dou uma tiradinha, tá? Sabe uma coisa que eu reparo? Quando você toma esse cuidado que você está tomando para plantar, a planta sente isso. Claro. Porque dificilmente dá errado um plantio quando você faz tudo assim, ó. O substrato novo, bem drenável, um vaso bom. Você planta com esse cuidado que a Manu tá plantando. Então, qual é o motivo que vai dar errado aqui? A não ser que seja uma coisa do acaso, algum bichinho entra aí pro meio e você não veja. Mas a chance, com bastante luminosidade, olha a cor que tá isso. Gente. A chance de dar certo é gigantesca. E eu vou colocar pedrinhas aqui, né, Gô? Sim. Pra hora da rega não... Que coisa linda. Pronto, finalizamos o replantio, né? Conversei bastante com ela, tudo certo, falei que eu já amo ela, que ela é minha filhinha. E agora a gente se deparou que não tem pedras. Acabou aqui a pedra da estufa, listinha. Então, depois, a hora que a gente trouxer, eu vou colocar a pedrinha aqui. Manu, por que é importante a pedrinha? É importante, primeira coisa, porque a hora que você rega, a terra não borrifar, né, em cima da planta e sujar. Segundo motivo, essas mudinhas novas que estão nascendo, a petulinha não fica muito em contato ali com a umidade. E aí acontecer de apodrecer as pétalas, tá? Então a pedra realmente é muito importante, tá? Eu gosto sempre de usar pedras naturais, lavadinhas, tudo certinho, tá? Pra não prejudicar a planta. Fica esteticamente mais bonito também? Esteticamente bem mais bonito. Então, cada um tem um gosto, né? Mas eu adoro as coisas naturais. E com certeza vai ter algumas dúvidas, né? Sobre adubação. Ai, Manu, você não vai adubar? Gente, dá vontade de adubar. Mas ela tá tão bonita e ela tá super saudável. Então, não precisa de adubação. Então, tanto é que o substrato já é novo também, tem bastante vitamina. Então, quando a gente tá se sentindo bem no dia a dia, a gente não vai lá, toma uma dipirona. A gente fica sem remédio, né? E a mesma coisa com as plantas, tá? Se elas estão bem legaisinhas nas suas coleções, não precisa adubar, tá bom? Outro ponto de observação. Nossa, Manu, mas pra que uma bacia desse tamanho para uma planta pequena? Quanto maior o espaço, mais espaço para as raízes crescer vai ter e mais espaço para a planta crescer ela vai ter também, tá bom? Então, quanto maior o vaso, mais a sua planta vai crescer. Se eu plantar, pegar uma mudinha aqui e colocar no minimundo, ela vai permanecer por meses bem pequenininha, tá? Mas quanto mais espaço, mais raiz e mais planta. É um exemplo aí de espaço, mas o Gu fez uma consideração legal e foi buscar uma Deb lá. E ele vai falar um pouquinho pra vocês. Ó, pessoal, tô aqui com essa coisa linda de Graptoveria Deb. Olha isso aqui, pessoal, feito por folha. E assim, ó, você deve dar espaço pra planta quando ela é grande, um vaso desse. Se você pegar uma perlezinha dessa daqui, ó, que ainda é pequenininha, não tem raízes muito grandes, e colocar no meio desse vaso aqui, é um pouco perigoso, porque você vai ter que regar muito, né? Porque a superfície do vaso seca primeiro. E como a raiz dela tá meio superficial, você vai ter que regar muito para manter ela saudável assim pela quantidade de terra. E aí que tá o problema, porque ela não vai ter raiz para chupar, a terra vai ficar úmida por mais tempo e a chance dela apodrecer é grande. Então, quando for uma planta muito pequenininha assim, uma planta jovem ainda, replanta num pote suficiente para ela crescer, ó. Tá vendo? Proporcional, tá vendo, ó? Que esse daqui, o pote 11 é proporcional ao pote 6, ou mesmo que vale a cuia 16 para esse vaso que a Manu plantou. Então não se afobe, vai com calma. Isso. Porque daí você vai conseguir controlar a rega e ela vai acompanhando o crescimento do vaso. E o vaso vai acompanhando o crescimento da planta. Acho que deu pra entender, né, amor? Sim. E antes da rega eu quero fazer uma consideraçãozinha. Gente, é muito legal saber como essa planta era e como ela vai se transformar, né? E como a gente tem o nosso canal no YouTube aqui, a gente tem acesso aos vídeos o tempo todo das nossas plantas. Então a gente... né, até que consegue ver o desenvolvimento, mas uma maneira muito prática de você acompanhar o desenvolvimento, que é muito legal, é o aplicativo. Então, fica a dica aí para quem ainda não tem aplicativo, tem a versão gratuita lá, que você consegue acompanhar o crescimento aí das suas plantas, que é muito legal ver antes e depois. Bora regar? Vamos lá. Então, como eu vou fazer a rega e elas não estão com pedrinhas ainda, eu vou bem com calma aqui no meu jatinho, ó, só para dar uma sentada na terra para não borrifar. Não aperto o gatilho no último e vou regar bastante. Tem bastante substrato. Ele estava bem sequinho. Tanto o torrão da planta quanto esse substrato que eu coloquei. Então, ó, tá vendo que não fica empoçada a água de jeito nenhum em cima? Isso é, assim, importantíssimo para todas as suculentas, tá? Não pode empoçar.
Então, ó, já tem água, acho que é o suficiente aí, né, Gu? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, ó. A primeira rega é a mais importante de todas. Tem que regar bem mesmo. Olha só, gente, eu tô jogando quanto tempo de água em cima e não empoça de jeito nenhum. Se tiver empoçando o seu substrato, quando você regar dessa forma, pode pegar o substrato, misturar aí um pouco de palha ou perlita pra melhorar isso daí, tá? Deu? Escorrendo já. E agora nós vamos... Eu queria reservar um... E a vontade de dar uma sopradinha nela, não dá? Vai dar uma sopradinha aí. Pra garantir, pra garantir. Gente, que linda! Não vejo a hora de colocar umas pedrinhas, colocar ela aqui no chão, mas logo eu vou buscar um bloco ali pra colocar em cima, pra não ficar direto no chão, tá? Vamos lá. Ai. Gente, eu vou... No próximo passo, nós vamos fazer uma bancada especial para nossas suculentas de coleção, né? Que elas estão merecendo, que estão tão lindas. Sim. E aí depois a gente vai mostrando pra vocês. E a gente pretende, assim, as equivérias, replantar tudo em bacias. Então, no decorrer do tempo a gente vai fazendo isso, tá bom? E agora nós vamos regar as plantas, porque todos os processos já acompanharam aqui nessa série. Então a gente vai regar e vai conversando um pouquinho, beleza? Vamos lá. Quando vai pegando a mangueira lá, eu vou passar atualizando algumas plantas aqui. Como, por exemplo, as nossas hastes florais. Se eu não me engano, foi no episódio número 7, no dia 7, que nós fizemos o replante dela. E olha só como cresceu, gente. Olha isso. Você não tinha visto ainda, né, amor? Hoje que eu parei pra olhar pra ela, você até esquecido dessas plantas. Olha como cresceram. Então, as florais deram certo. Algumas nascem flores novamente, ó. Então ela se torna, continua sendo uma haste floral e não vai vingar muda. Mas muitas delas deram mudas. E logo em breve vamos cortar para pôr no pote individual as carunculatas que acompanhamos também ao longo desse processo, que eram mudinhas bem pequenas. E hoje, ó, já dá para fazer a decapitação desse tamanho aqui e colocar no vaso individual para ganharmos novas mudas. Nossas graptovérias Milky Way, vocês lembram que eu adubei com fertilizante granulado? E olha só o resultado, pessoal. Já desenvolveram bem, estão bem mais firmes, bem mais saudáveis, ó. Só lembrando, pessoal, mesmo com adubo e todo esse tipo de coisa que existe hoje em dia, a planta ela tem o seu tempo biológico, tá? Então não adianta você querer acelerar muito, tá? Isso pode até fazer mal. Mas é óbvio que ajuda, faz muito bem para elas. Os Black Prince que nós já replantamos, as Chris Ryan, inclusive está desfalcado. Levamos algumas embora ontem. A nossa Dionísio, que a Manu plantou, acho que no primeiro ou segundo episódio. Olha isso, gente. Que linda. Muitas cores. Aqui nos matrizeiros, uma coisa legal que já dá para perceber é que as plantas já firmaram aqui, ó. Você percebe que a raiz já se espalhou. E olha só como dá resultado. Depois, se vocês voltarem no vídeo, no dia que nós fizemos isso, faz em torno de 40 dias, não, faz o que, amor? 30 dias, um mês atrás, por aí. Um mês atrás que a gente fez essas matrizes e já cresceu, já dá pra ver nitidamente que essa campfire aqui se espalhou. Essa aqui tá bem gordinha. Olha lá, bora regar. Uma delícia regar, gente. Nossa, parece que as plantas falam obrigada, obrigada, obrigada. E uma coisa que não deu pra mostrar muito na série foram as mudas por folha, né, amor? Porque é tanto trabalho pra fazer. Gente, é muito trabalho. E essas plantas aqui, elas dão resultado imediato pra gente, praticamente. Porque você corta em raiz e vende. Então as folhas ficam um pouco de lado, pessoal. Olha o tanto de Milky Way que eu tenho aqui, ó. Inclusive eu vou fazer jardineirinha com isso. Olha, amor. Ai, coisa saudável. Veja, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Estão todos... Olha isso. Olha o tanto de raiz. As folhinhas já secaram. Já passou da hora de colocar no vaso. Tem muitas outras aqui, ó. Mas infelizmente hoje a nossa situação aqui é essa, pessoal. Então a gente dá foco para essas plantas aqui. Olha que coisa linda. Gente, olha a cor dessa daqui, olha. Olha isso. Muito bem. E na próxima temporada, que será em breve, né, amor? Daqui um mês, 2 meses, vamos botar a casa em ordem lá na estufa e tudo mais. E aqui na casa do pai também, pra gente passar uma temporada aqui. E aí na próxima temporada eu vou voltar já com os berçários, porque eu quero ter berçário, eu amo fazer isso. O pai tá o quê, mano? Sem educação. Sem educação?
E sobre os berçários, pessoal, não tem tanta muda também de berçário aqui, porque eu utilizei várias que a gente tinha para fazer mini mundos. Então eu consumi as que tinha e não produzi mais. Tá absurdo. Eu já ouvi falar até que suculenta não pode regar a terra, tem que regar, borrifar só a folha, gente. Regar com seringa. Com seringa. Bastante água. Aqui a gente observou que pega assim, o tempo de sol que pega aqui lá na nossa estufa da loja é maior, né, Gu? Assim, o tempo de exposição solar. Não tem nenhuma parede, não tem nenhuma parede ao redor. Mas também a ventilação aqui também é melhor, porque tá no sítio, o ar é mais puro. E você sabe que dos medos assim que a gente tinha. Gente, com medo a gente faz mesmo assim, tá? Porque a gente corria o risco de o veneno da cana que tem aqui, todo o canavial em volta, matar as suculentas. E mesmo com esse risco, negou. Sim. Nós fizemos a estufa. E vocês sabem que não deu problema algum. Você sentiu alguma diferença quando passou o aviãozinho? Não. Nada, gente, nenhum. É pouca cana aqui diante dos canaviais que tem por aí, mas não deu problema nenhum. E elas amaram. Muita aguinha. Até gosto de regar isso aí, não? Muito bom. É nossa hortinha. Nossa horta. Aí, pessoal. Se você tiver um canteiro aí na sua casa, ao invés de plantar aquelas plantas mais comuns, a planta que eu mais recomendo você plantar no canteiro são os sedums, que é o que nós temos aqui, ó. Porque ele dá esse efeito, ó. Ele enche. Mostra o colar. Enche e é muito resistente. Colar de pérolas adaptado no sol. Isso aqui. Olha. Inclusive não falamos sobre plantas de meia sombra, nem de colares, nenhum episódio. A gente fala muito pouco, né, amor? Sim. Na próxima temporada, tudo que não falamos nessa, eu vou dar uma estudada boa e vou vir com assuntos novos para vocês. Olha lá, mesmo as mudinhas não estando na terra, algumas delas, a gente joga água mesmo assim, tá? Graptoveria Fantome. Essa daqui você fez no primeiro dia, Manu. Olha como tá enraizada, como estão bonitas, pessoal. Lindas. Ah, aquele que eu sentei aqui. Aquele matrizeiro. Nossa. Ó. Todas muito perfeitas. Cubic Frost. Olha aqui, ó. 2 folhinhas caíram e nasceram essas belezinhas aí. Naturalmente, pessoal. Ó, essas daqui que estão começando a soltar uma raizinha, eu rego não pra encharcar, só pra dar uma... Nossa, olha quanta coisa. Nossa senhora! Olha. Essa educação. Olha as milagres, eu tirei isso quase todos os dias, mas a gente fica tonto aqui falando um pro outro da planta. Ah, você viu aquela, você viu aquela? Como se nunca tivesse visto. Perde 1 hora do dia só vendo planta. Só vendo, gente. E todo dia vê as mesmas plantas, mas não se conforma. E aonde a gente vai atrás de ficar vendo planta, de ficar, olha aquilo lá, mesmo que não seja suculento, né, Gu? Sim. Depois que a gente entrou no mundo aí verde, ou colorido, né? Verde colorido, a gente fica só atrás de planta. Deixa eu ver uma coisa, né? Tá torto, ó. Outra planta que nós fizemos aqui na série também foi a decapitação e matrizeiro de algumas crássulas. Lembra que eu disse quando você corta a cabeça? Sempre nasce 2 ou mais no lugar. Olha ali, pessoal. Olha que é mudinha nascendo nessa aqui. Crassula tirciflora. Olha que linda. Show demais essa planta. Então, para fechar esse último episódio, eu queria colocar algumas considerações aqui, algumas coisas que não cumprimos, mas foi por N motivos. Como, por exemplo, as bancadas. Vocês lembram aí que a gente colocou essa primeira, compramos outro material e por fim não deu tão certo. E nesse meio tempo, teve o Dia das Mães aí que a gente ficou praticamente 2 semanas trabalhando muito na outra estufa. Enfim, tivemos que adiar esse processo, mas assim que nós formos fazer, o dia que a gente for fazer, eu vou trazer o vídeo e vou colocar aqui na série para vocês.
Outra coisa que que nós tínhamos a intenção de fazer no começo também era a caixa d'água. Fazer todo o ligamento para colocar um adubo e testar. Também não fizemos. Devido à correria também. E os berçários. Então esses foram os 3 pontos que que seriam fundamentais acompanhar e não fizemos ainda. Então vamos supor que se eu fizesse hoje também não daria tempo, porque eu teria que ver o processo das plantas, questão de adubação e tudo mais. Como é o caso da caixa d'água ali. Mas o fundamento da produção que a gente entende que é o melhor para nossa situação hoje. Foi bom também essa temporada, porque a gente quebrou alguns mitos sobre rega. Vocês viram aí, acompanharam como nós vemos esse processo aqui. Porque no começo eu regava praticamente um dia sim, um dia não. Aí como nós passamos por uma transição de estação, eu mostrei para vocês que eu já comecei a diminuir a frequência de rega, de acordo com o que as plantas me diziam. Então, essa parte de observação na hora de regar é muito importante. Não tem uma coisa exata. Exatamente 7 dias. Então, aqui Piracicaba é muito quente mesmo, mas não tão quente quanto quem tá lá no Nordeste, na Bahia, nesses lugares que são ainda mais quentes. E também a gente não tem inverno lá do Rio Grande do Sul, então é válido você observar a sua planta, ver quais os sinais que ela dá pra você. A gente já mostrou aqui, né, o Gu, no decorrer da série, né, o Gu que estava mais aqui ativa, e ele mostrou aí vários, né, sinais que a planta mostra, quando você deve regar, quando você deve replantar, quando você deve decapitar. Então a observação, os seus olhos vão ser o remédio para a planta. Isso é muito importante, observação por indivíduo, né? Nós somos indivíduo e as plantas também. Vamos também mostrar um pouco da nossa visão de mundo e colocar tudo na prática que já viemos falando, seja em curso, seja no YouTube, seja nas nossas redes sociais. Então, aqui foi uma junção de tudo. Eu tentei mostrar um pouquinho de cada para vocês. E é isso, próxima temporada vamos vir mais profissionais, vamos dizer assim, né, amor? Com bancada, tudo certinho. Isso que será em breve. Dizer, sem bancada, nós conseguimos os mesmos resultados. Mas vamos subir um degrau. A bancada vai servir para organizar, para ficar mais bonito. Então, o importante mesmo não é a estufa perfeita, não é o local perfeito. O importante é saber aquilo que você está fazendo e você amar aquilo que você faz. Isso é o mais importante. O resto a gente vai caminhando e vai fazendo aos poucos, né? É como nós também, a gente tá há 3 anos isso, não aconteceu de uma hora para outra tudo que aconteceu pra gente. Essa semana eu recebi um comentário assim: é difícil trabalhar com plantas, né? Um direct. E aí eu disse: não, pra mim é maravilhoso, eu adoro trabalhar com plantas. Aí a pessoa respondeu: mas é muito difícil vender, é fácil pra você que tem 120 mil seguidores vender a planta. Aí eu disse a ela, eu comecei com 0 seguidores. Então, não é um plim-plim-plim que meu Instagram lá bombou com 120 mil seguidores. É uma construção, né? Então, você quer atingir mais pessoas, dê aquilo que elas querem, fale aquilo que elas querem ouvir, faça aquilo que elas querem ver. Então, isso é muito importante. E não é no plim-plim-plim que nós construímos essa estufa também, né? Demorou 3 anos pra gente chegar nisso. Isso, e ainda tem bancada. Vai fazer 1 ano que a gente tá com a estufa pronta e não tem bancada também, mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Tem o rancho pra fazer, tem coisa pra fazer ainda, a pessoa nunca acaba, essa é a verdade. Mas, gente, eu queria frisar uma coisa muito importante. Diante desse cenário que a gente tá vivendo, tantas pessoas perdendo a vida por N motivos, não só pela doença em si, né? Mas por acidente, morre uma pessoa de infarto de um dia pro outro. Um dia a gente tá aqui, amanhã a gente não sabe, daqui 5 minutos eu não sei o que pode acontecer comigo. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você gosta de plantas, se você gosta de mini mundo, se você gosta de fazer batizeiro, se você não quer vender, se a planta te faz bem, não espere para amanhã começar, porque amanhã pode ser tarde demais. Então eu tenho refletido bastante esses dias o quão importante é a gente expressar os sentimentos, quão importante é a gente resolver problemas todos os dias. Vamos resolver, vamos tomar atitude de mudança, sempre para melhor, né? E fazer acontecer. Viver a vida tem que ser na prática, porque só na teoria não vale de nada, né? Não é só a produção de suculentas, é a produção de vida, né? Porque produzindo as suculentas a gente consegue vir outras coisas acarretadas que realmente fazem muita diferença na nossa vida.
Certo? Mais alguma consideração, Manu? Não é um adeus, porque essa série vai continuar. É realmente um filme. Que tem uma série, eu não assisto série, mas uma série tem várias temporadas. E essa foi a primeira delas, a gente pretende fazer várias. Como eu disse pra vocês, a gente pretende passar uma temporadinha aqui e fazer um acompanhamento super legal com vocês. Então não desabandone, continue aqui com a gente, que a gente vai passar muita informação pra vocês e tentar fazer aí a coleção, o cultivo de vocês ser mais leve e mais bonito, tá bom? E o mais importante de tudo, apliquem, senão não vale de nada. Exatamente. Fechado? Deus abençoe a vida de vocês, as nossas vidas também, de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima temporada, que não vai demorar muito, não vai demorar um ano pra sair igual na Netflix. Aqui é mais rápido. Aqui a produtora é top 10. Valeu, meus amigos. Um grande beijo, Deus abençoe e tchau, tchau.